Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, Tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, dia do Senhor, para estarmos meditando a palavra de Deus e que a igreja nos oferece na sua liturgia da palavra. Hoje nós podemos trazer como tema o tema da partilha, que Jesus nos convida a exercer em nossa missão de leigos, ministros consagrados, povo de Deus. Antes te convido que você possa estar sempre, ao assistir estes vídeos, ao ouvir ao longo da semana que eu faço áudio, que você possa deixar sempre, quando ouvir o nosso vídeo, que você deixe sempre seu like, é muito importante. Importante também você estar se inscrevendo em nosso canal, pedindo outras pessoas que se inscrevam, compartilhando no caso. Assim você se une a mim e se torna um evangelizador, o que tanto precisa o nosso mundo, as nossas famílias. Pois bem, hoje o texto da leitura primeira é tirado do livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 42 ao 44. É um pequeno texto que retrata um acontecimento importante na vida do profeta Eliseu. Ali era costume, especialmente o povo da cultura dos deuses pagãos, fazer a oferenda de todo o alimento, de toda a colheita que faziam da terra. Também, quando ali chega Eliseu, essa prática se prolonga também dentro da cultura do Deus monoteísta. Contudo, aquele alimento que o povo levava, que era o primeiro alimento que se colhia na roça, no campo, que era oferecido ao sacerdote, e o sacerdote fazia a liturgia. Depois da liturgia, ele, sacerdote, usava aquele alimento para o bem próprio, claro. No entanto, Eliseu faz algo que chama a atenção daqueles que oferece o alimento da terra. Quando aquela pessoa oferece o alimento na celebração litúrgica, Eliseu vai dizer então para aquele servo, aquela pessoa que faz essa oferenda, ele vai dizer que dar ao povo para que coma. Ou seja, Eliseu não vai usar esse alimento para si, como fazia os sacerdotes de outrora, mas ele vai pedir que esse alimento seja partilhado com aqueles que necessitam. Aqui há uma grande, digamos assim, uma grande diferença de como exercia o sacerdócio o povo antigo e como Eliseu quer exercer o seu sacerdócio, não usando os bens dos outros para si, mas colocando esses bens que recebe no templo para o bem dos mais pobres, servir os mais pobres. Por isso ele diz, dar ao povo para que coma. Aquele servo se surpreende também quando ele vê que ali é tão pouco aquele alimento. Ele até vai dizer 20 pães, que ali de cevada e que ali é oferecido. Ele vai dizer, como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas, 20 pães para 100 pessoas. E o profeta vai então dizer para este servo, dar ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. Ou seja, aquilo que é dado com alegria, que quando nós vencemos o nosso egoísmo, a partilha funciona com maestria. Agora, quando nós queremos e olhamos as coisas somente para nós, para mim, para o meu bem, nada é suficiente. Mas quando se coloca a serviço daqueles que carecem, que precisam, tudo é possível. E tudo, o pouco, dá para servir a multidões. Eliseu é a prova viva desta realidade. Ele nos convida, portanto, a sair do nosso mundo de egoísmo, e abraçar este mundo da caridade tão caro para a sociedade do século XXI. O evangelho que nós meditamos, caríssimos irmãos e irmãs, é João capítulo 6, versículo de 1 ao 15.
E aqui vai trazer esta parábola ou esse texto em que Jesus mostra e apresenta o significado da partilha. É aquele texto que nós chamamos erroneamente multiplicação dos pães. Jesus não multiplica os pães, mas ele partilha os pães que tem. E aqui nós então começamos percebendo que o caminhar ou a montagem desse cenário ele visa a imitar um outro cenário. Apresenta aqui o evangelista Jesus como o novo Moisés. Moisés, sempre que o evangelho remonta à montanha, está mostrando Jesus como o novo Moisés. Aqui vai dizer que Jesus subiu ao monte e sentou-se a ir. Assim fazia Moisés. Subia ao monte, sentava para ouvir o ensinamento e transmitia o ensinamento de Deus ao povo. Aqui, portanto, o evangelista apresenta Jesus como o novo Moisés, que é seguido por uma grande multidão. E aí, quando lá estão na montanha, no monte, eis que Jesus percebe aquela multidão que está vindo ao seu encontro. E então, Jesus, levantando os olhos para aquela multidão, Jesus vai dizer a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Ou seja, para que eles não pereçam, para que eles não morram de fome. Jesus é atento às nossas necessidades. Jesus está atento àquilo que nós precisamos e sempre está pronto para nos oferecer aquilo que precisamos. É assim que ele age neste evangelho. Depois, o seu discípulo vai questionar o próprio Jesus. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Nós somos sempre pessoas que achamos que o pouco é sempre pouco e que está fora de nossa cogitação a capacidade da partilha. Para Filipe, estava fora de cogitação a partilha. É claro que o pouco que eles tinham, o que vai aparecer em seguida, 2 peixes, 5 pães, serão insuficientes se não tiver a partilha. Se olhar somente com os olhos meus, ou seja, com o olhar do meu e meu, com o olhar de posse. Se nós olharmos todas as coisas com olhar de posse, nada nunca será suficiente. Porque aquilo que cabe no meu bolso parece que nunca se dá. E aqui, portanto, Filipe vai dizer em seguida: nem 200 moedas bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Mas alguém dos outros discípulos vai dizer: aqui tem uma criança que tem 5 pães e 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, continua essa mediocridade do discípulo, de que aquilo dali não é suficiente para tanta gente. Claro, eles pensavam com o coração egoísta e não com o coração de Jesus, que está aberto para a partilha, que está aberto para a caridade. E é isto que Jesus vai chamar a atenção e convidá-los a abrir-se à caridade. E aí Jesus, ouvindo dizer que tinha 5 pães e 2 peixes, ele então manda que os discípulos organizem a multidão sentados, atentos à partilha. E aí Jesus fará a liturgia da partilha, a liturgia da caridade. E a liturgia da caridade ela é composta de 3 passos. O primeiro passo é tomar os pães, tomar conhecimento que ali tem alimento. E estes alimentos serão suficientes para saciar a necessidade daquela multidão. Portanto, o primeiro passo, pegar, reconhecer que ali tem alimentos suficientes. Depois que reconhecer que ali tem alimento, é hora de dar graças a Deus. Ou seja, estes alimentos serão suficientes se forem dados aos olhos de Deus, sob os olhos de Deus, e não sob o nosso egoísmo, e não no olhar do nosso egoísmo, e não olhar aqueles alimentos como sendo meu, para mim e somente para mim. É olhar para os alimentos
como obra de Deus e que, se é obra de Deus, será suficiente para todos que ali se encontram. O último passo é distribuir. Distribuir entre aqueles que precisam, entre aqueles que estão passando por necessidades. E surpreende o discípulo depois dessa liturgia. Partilham com todos, todos ficam saciados e ainda sobra pães e peixes. Caríssimos, a partilha é belíssima. O dom da partilha é grandioso. Nos dá um tapa na cara. Quando nós queremos só para nós, nada é suficiente. Esses políticos que roubam tanto, a maioria deles morre desgraçado, morrem pobre. A maioria deles não usufrui da riqueza que roubam de nós, porque não é deles, porque eles olham o dinheiro como uma posse deles, e não como um bem que deve ser posto a serviço de todos. Por isso que morrem miseráveis, são infelizes. Eles brigam, se matam entre eles pelo que não é deles, por isso eles morrem todos infelizes. Por isso, não briguemos com este tipo de gente, não gastemos nossas energias com este povo, com essas pessoas tão baixas, que não pensam na caridade, que não vivem da caridade, tão bem ensinada por Jesus. Assim, Jesus diz para nós: coragem, é possível alimentar uma multidão com aquilo que nós achamos que não é suficiente. Quando nós olhamos com os olhos do egoísmo, nada dá. Mas quando mudamos este olhar e passamos a olhar com os olhos da caridade, tudo será suficiente. O pouco será muito, porque olhamos com os olhos de Deus e não com os nossos olhos egoístas. Terminamos essa liturgia da palavra com os conselhos de Paulo à comunidade de Éfeso, Efésios 4, de 1 a 6. Paulo se encontra preso, por isso ele começa: eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhar de acordo à vocação que recebestes. Reze e perceba que a sua vocação é ser um braço, uma força daqueles que não têm voz, uma força da partilha com os necessitados. E aí Paulo vai dizer: se nós descobrirmos qual é a nossa vocação e vivê-la com intenso zelo, precisamos tomar consciência que neste caminho que Jesus nos convida é preciso suportar muitos desafios e especialmente aprender a conviver com os diferentes. Suportai-vos uns aos outros, vai dizer Paulo. E aí ele vai dizer que nesse caminho que estamos fazendo, precisamos tomar consciência do valor da unidade, da comunhão, e esta comunhão, o fruto dela será a paz. Ou seja, a nossa busca, a nossa luta é conquistar um mundo de paz. Esta paz que precisa começar dentro de cada um de nós, pela unidade e pela comunhão, pois há um só Espírito, um só Deus, que nos une e nos torna um só, em Deus, em Cristo ressuscitado. Vivamos com zelo. Deixemos que esta unidade nos movimente, nos mova, nos alegre para a prática da caridade neste mundo tão egoísta. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo